Parte 4. Com frequência, passava suas longas noites inteiras deitado ali, não dormia um só momento e apenas arranhava durante horas sobre o couro. Ou então não fugia ao grande esforço de empurrar uma cadeira até a janela, para depois subir rastejando pelo peitoril e, escorado na janela, inclinar-se para a vidraça, no evidente intuito de recuperar um pouco a recordação do sentimento libertador que no passado estava ligado ao ato de olhar pela janela. Apenas por 2 vezes a atenta irmã precisou ver a cadeira junto à janela para, sempre que terminava de arrumar o quarto, voltar a empurrá-la ao mesmo lugar onde antes estava, inclusive passando a deixar aberta, a partir de então, a folha interna da janela. Se ao menos pudesse falar com a irmã para lhe agradecer por tudo que ela tinha de fazer por ele, Gregor poderia admitir com mais facilidade seus serviços, mas assim ele acabava sofrendo por causa deles. A irmã fazia todos os esforços possíveis para apagar ao máximo o aspecto penoso daquilo tudo, e quanto mais passava o tempo, tanto melhor, naturalmente, ela conseguia fazê-lo. Certa vez, já havia se passado bem 1 mês desde a metamorfose de Gregor, e não existia, portanto, nenhum motivo especial para que a irmã ficasse espantada por causa do aspecto de Gregor. Ela veio um pouco mais cedo que de costume e encontrou Gregor quando ele, imóvel e completamente predisposto ao susto, olhava para fora da janela. Para Gregor, o comportamento da irmã não seria inesperado se ela apenas tivesse desistido de entrar no quarto. Mas ela não apenas não entrou, como também recuou e trancou a porta. Um estranho poderia pensar que ela agira assim por pensar que Gregor estava à sua espreita a fim de mordê-la. Naturalmente, Gregor se escondeu de imediato sob o canapé, mas teve de esperar até o meio-dia até que a irmã voltasse, e ela parecia bem mais inquieta do que de costume. Por causa disso, ele percebeu que seu aspecto ainda era insuportável para ela, e que ela tinha de fazer muito esforço para dominar a vontade de fugir correndo ante a visão do corpo dele, ainda que fosse a mínima de suas partes que sobressaía sob o canapé. A fim de poupá-la também dessa visão, ele um dia carregou sobre as costas, necessitou de 4 horas para o serviço, o lençol da cama, depositando-o sobre o canapé e arrumando de um modo a cobrir por completo o móvel, e fazendo com que a irmã, mesmo que se acocorasse, não pudesse mais vê-lo. Caso o lençol não fosse necessário, na opinião dela, então ela poderia afastá-lo, pois era suficientemente claro que não poderia fazer parte de um dos prazeres de Gregor o ato de se encarcerar assim de todo. Mas ela deixou o lençol onde estava e Gregor inclusive acreditou ter surpreendido um olhar de agradecimento em seu rosto, quando certa vez afastou um pouco o lençol com a cabeça a fim de ver como a irmã acolhia a nova instalação. Nas primeiras 2 semanas, os pais não conseguiram vencer a própria resistência em chegar até ele, e ele ouviu várias vezes como eles reconheciam plenamente os atuais serviços da irmã, ao passo que até então costumavam se irritar com ela, porque ela lhes parecia ser uma mocinha algo inútil. Agora, no entanto, os dois tinham por hábito esperar, tanto o pai quanto a mãe, ante o quarto de Gregor, enquanto a irmã o arrumava, e mal ela havia saído, tinha de contar com precisão qual era o aspecto interior do quarto, o que Gregor havia comido, como ele havia se comportado dessa vez, e se por acaso não era possível perceber uma pequena melhora. Gregor já não queria mais se mostrar à janela, mas nos poucos metros quadrados do piso ele também não podia mais se arrastar o bastante, e ficar deitado quieto durante a noite toda ele mal conseguia suportar. A comida em pouco tempo não lhe causava mais o mínimo prazer, de modo que, para se distrair, adotou o hábito de se arrastar zigue-zagueando pelas paredes e pelo forro. Gostava em particular de ficar pendurado no teto, era bem diferente do que ficar deitado sobre o piso, conseguia se respirar com mais facilidade, e uma leve vibração percorria o corpo, e na distração quase feliz em que Gregor se encontrava lá em cima, às vezes acontecia que, para sua própria surpresa, ele se deixava cair estalando no chão. Mas agora, naturalmente, ele já tinha o domínio de seu corpo, bem diferente de antes, e não se danificava mesmo numa queda tão grande. A irmã percebeu de imediato o novo divertimento que Gregor havia achado para si, é que também ao se arrastar ele deixava para trás aqui e acolá rastros de sua substância aderente, e meteu na cabeça que teria de facilitar tanto quanto possível o rastejar de Gregor. Decidiu retirar os móveis que impediam a atividade, sobretudo o armário e a escrivaninha, mas não era capaz de fazer isso sozinha. Ao pai não tinha coragem de pedir ajuda, a empregada com certeza não ajudaria, de modo que não sobrava à irmã outra alternativa que não a de, quando o pai certa vez não estava, pedir a ajuda da mãe. Com exclamações de alegria excitada, a mãe veio até onde ela estava, mas silenciou ante a porta do quarto de Gregor. Primeiro, naturalmente, a irmã foi ver se tudo estava em ordem no quarto, só então deixou a mãe entrar. Gregor havia puxado o lençol ainda mais para baixo e feito um número maior de dobras nele, e tudo parecia ser, na verdade, apenas um lençol puxado por acaso sobre o canapé. Gregor deixou também de espiar dessa vez sob o lençol. Renunciou a ver a mãe já nessa oportunidade, e contentou-se apenas em ficar feliz por ela ter vindo de fato. Pode vir, não dá para vê-lo, disse a irmã, e obviamente conduzia-a pela mão.
Gregor ouviu então como as duas mulheres deslocavam o armário velho e pesado de seu lugar. A coisa demorou muito. Não havia passado mais de 15 minutos de serviço quando a mãe disse que talvez fosse melhor deixar o armário ali, pois, primeiro, ele era muito pesado e elas não conseguiriam terminar antes da chegada do pai e acabariam atravancando qualquer passagem de Gregor se deixassem o armário no meio do quarto. E, segundo, nem tinham certeza de que faziam um favor a Gregor com o afastamento dos móveis. A ela parecia que se dava justo o contrário. E não é como se estivéssemos mostrando, terminou dizendo a mãe em voz baixa, quase cochichando, como se quisesse evitar que Gregor, cujo esconderijo ela não sabia ao certo onde era, ouvisse inclusive o som de sua voz, pois quanto ao fato de que ele não entendia o que ela falava, disso estava convencida. E não é como se estivéssemos mostrando, com o afastamento dos móveis, que abandonamos qualquer tipo de esperança numa melhora, largando-o à própria sorte. Mas a irmã lamentavelmente tinha outra opinião. Ela havia se habituado a se apresentar diante dos pais como perita em todas as questões relacionadas a Gregor, e também naquela ocasião o conselho da mãe não foi motivo suficiente para a irmã deixar de insistir na retirada não apenas do armário e da escrivaninha, mas também na retirada de todos os móveis restantes, à exceção do indispensável canapé. A mãe, ademais, parecia bastante insegura dentro do quarto, tanto era sua impaciência, e logo emudeceu, ajudando a irmã a fazer força na retirada do armário. Pois bem, o armário Gregor até poderia dispensar em caso de necessidade, mas a escrivaninha teria de ficar de qualquer jeito. E mal as mulheres haviam se retirado do quarto com o armário, gemendo de tanto fazer força, e Gregor já avançava a cabeça debaixo do canapé a fim de ver como poderia intervir, sempre tomando cuidado e adotando o máximo de consideração. E com isso ele rompeu à frente. Nesse exato momento, as mulheres se apoiavam à escrivaninha a fim de retomar um pouco de fôlego. Foi então que os olhos da mãe se cruzaram com os de Gregor, provavelmente apenas devido à presença da mãe que a irmã manteve o controle. Inclinou seu rosto em direção à mãe a fim de evitar que esta olhasse de volta e disse, em todo caso, a tremer e sem refletir: "Vem, será que não é melhor voltarmos por um instante à sala?" Mas as palavras de Gretchen acabaram por impacientar de vez a mãe. Ela correu para o lado e vislumbrou a gigantesca imagem marrom, e gritou, antes mesmo de ter consciência de que aquilo que ela via era Gregor, em voz áspera e esganiçada. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! E caiu de braços abertos, como se desistisse de tudo, sobre o canapé, e não se moveu. Tu, Gregor! Exclamou a irmã de punhos levantados e olhar ameaçador. Desde a metamorfose, eram essas as primeiras palavras que a irmã endereçava diretamente a ele. Ela correu ao quarto vizinho a fim de buscar uma essência qualquer com a qual pudesse despertar a mãe de seu desmaio. Gregor também quis ajudar, e correu também ao quarto vizinho. Enquanto a irmã vasculhava em diversos frasquinhos, ela ainda acabou levando um susto ao se virar. Um dos frascos caiu no chão e quebrou. Um estilhaço feriu Gregor no rosto. Algum remédio corrosivo corroeu por ele. Gretchen cuidou apenas em pegar a maior quantidade possível de frasquinhos, e correu com eles para dentro, até onde estava a mãe. A porta ela bateu com o pé. Gregor agora estava separado por uma tranca da mãe, que por culpa dele talvez estivesse próxima da morte. A porta ele não deveria abrir, caso não quisesse afastar a irmã, que tinha de ficar junto à mãe. Ele não tinha nada a fazer no momento, a não ser esperar. Foi quando a campainha tocou. Gretchen teve de ir abrir a porta. O pai havia chegado. O que foi que aconteceu? Foram suas primeiras palavras. O aspecto de Gretchen, por certo, fez com que ele adivinhasse tudo. Gretchen respondeu com voz abafada, obviamente comprimindo seu rosto no peito do pai. A mãe desmaiou, mas agora já está melhor. Gregor fugiu. Eu bem que esperava por isso há tempo, disse o pai. Eu sempre disse a vocês, mas vocês mulheres não quiseram me escutar. Para Gregor estava claro que o pai havia interpretado mal a informação demasiado curta de Gretchen, acreditando que Gregor era culpado de ter cometido algum ato de violência. Por causa disso, Gregor agora tinha de procurar sossegar o pai, pois para esclarecer tudo ele não tinha tempo nem possibilidade. E assim ele fugiu até a porta de seu quarto, comprimindo-se a ela, a fim de que o pai, ao entrar na sala de espera, logo pudesse ver que Gregor tinha as melhores intenções de voltar de imediato para dentro de seu quarto, e que não seria necessário afastá-lo à força, mas apenas abrir-lhe a porta para que ele sumisse logo. Mas o pai não se encontrava num estado de espírito capaz de perceber tais detalhes. Ah! Ele exclamou assim que havia entrado, e num tom que parecia revelar que estava ao mesmo tempo furioso e feliz. Gregor afastou a cabeça da porta e levantou-a em direção ao pai. Assim como o pai se mostrara agora à sua frente, ele realmente não tinha imaginado. Ele atirou o cap, no qual estava gravado um monograma dourado, provavelmente de um banco, sobre o canapé, fazendo-o descrever um arco e atravessando toda a extensão do quarto, e caminhou em direção a Gregor, o rosto irracível, as abas do comprido casaco do uniforme atiradas para trás, as mãos nos bolsos das calças.
Com certeza, ele mesmo sabia o que pretendia fazer, e de qualquer modo, levantava os pés a uma altura incomum e Gregor ficou espantado com o tamanho gigantesco das solas de suas botas. Mas não ficou nisso, sabia já desde o primeiro dia de sua nova vida que o pai, em relação a ele, considerava adequada apenas a severidade extrema. E assim corria diante do pai, hesitava quando o pai ficava parado, e voltava a se apressar mal o pai esboçava algum movimento. Fizeram a volta pelo quarto mais de uma vez procedendo assim, sem que acontecesse algum fato decisivo, sem que tudo aquilo até mesmo chegasse a ter aspecto de uma perseguição, devido à lenta velocidade. Por isso que Gregor se decidiu a ficar provisoriamente sobre o chão, uma vez que temia que o pai pudesse encarar a fuga pelas paredes ou pelo forro como sendo uma maldade especial. Gregor tinha de confessar a si próprio, em todo caso, que não suportaria nem mesmo essa corrida por muito tempo, pois enquanto o pai dava um passo, ele tinha de encaminhar uma série incontável de movimentos. As dificuldades na respiração começavam a se tornar perceptíveis, o que não era nada normal, uma vez que, mesmo em seus tempos passados, não havia possuído um pulmão totalmente digno de confiança. Foi nesse momento que voou, passando de raspão ao seu lado, alguma coisa atirada de leve, que caiu rolando à sua frente. Era uma maçã. Logo uma segunda voou em sua direção. Gregor ficou paralisado de susto. Correr adiante era inútil, pois o pai havia se decidido a bombardeá-lo. Da fruteira sobre a credência, ele havia enchido os bolsos e arremessava as maçãs uma a uma, sem cuidar e mirar com maior precisão. As pequenas maçãs vermelhas rolavam sobre o chão como se estivessem eletrizadas, chocando-se umas às outras. Uma maçã atirada sem força roçou as costas de Gregor, resvalando sem lhe causar dano. Outra, que foi atirada logo a seguir, pelo contrário, literalmente penetrou nas costas de Gregor. Gregor quis se arrastar adiante, como se a dor surpreendente e incrível pudesse passar com a mudança de lugar. Mas ele se sentia como se estivesse pregado ao chão e espichou seu corpo em completa confusão de todos os sentidos. Com o último olhar, ainda viu a porta de seu quarto escancarada e a mãe correndo à frente da irmã, gritando em desespero. Tropeçando sobre as saias, caiu sobre o pai, abraçando-o, em completa união com ele, mas nesse momento a visão de Gregor já falhava, implorando com as mãos sobre a nuca do pai para que ele poupasse a vida de Gregor.